E aí gang, vocês estão firmeza? Começando o Zeratina mais um vídeo de Cartola FC. E hoje aqui gang, para falar da rodada 22. Nossa pontuação na rodada 21 foi uma pontuação não muito boa, mas uma pontuação mediana, porque a média dos cartoleiros foi de 36, nossa pontuação foi de 35. A gente perdeu 7 cartoletas, desvalorizamos bastante, porque o Corinthians também decepcionou muita gente apostou no Corinthians. Os jogadores do Corinthians estavam valorizados e acabaram desvalorizando ali o Guilherme Arana, o Balbuena, até mesmo o Jô e o Rodriguinho. Mas gang, foi passado, isso é passado, vamos deixar isso pra lá. Agora o foco é a rodada 22, vamos tentar melhorar a nossa pontuação. Vamos começar aqui fazendo a análise da rodada 22, galera. O primeiro jogo aqui da rodada 22 vai ser às 4 horas, vai ser um clássico entre Fluminense e Vasco. O Vasco não vive um momento bom no campeonato, está liberando a zona de rebaixamento. Já o Fluminense seria um momento melhor, brigando aí por G6 e G4 do Campeonato Brasileiro. Pra mim, pelo momento do Fluminense, o Fluminense é favorito nesse clássico, apesar, né, de clássico não ser muito bom de apostar no Cartola, porque no mesmo momento que o Vasco tá bom, chega um clássico, o Vasco pode vencer, ou então vice-versa. Mas é um jogo aí que eu acho que o Fluminense sim é favorito. Próximo jogo da rodada, Corinthians e Atlético Goianiense. Pra mim o Corinthians é favorito nessa rodada. O Atlético Goianiense é lanterna, o Corinthians é o líder. E o Corinthians jogando em casa, mesmo tendo perdido para o Vitória, eu acho que o Corinthians é sim favorito para essa rodada. Aqui o jogo do domingo às 4 horas, o Flamengo vai enfrentar o Atlético Paranaense. Para mim o Flamengo é favorito nessa rodada, as duas equipes vivem um momento bem parecido na tabela. Mas no Campeonato Brasileiro o Atlético Paranaense está um pouco melhor, vem de uma sequência melhor do que o Flamengo. O Flamengo vem de muitas derrotas aí, 3 derrotas seguidas, já na última rodada venceu o Atlético Goianiense. Mas eu acho que o Flamengo, por jogar em casa, vai fazer prevalecer o mando de campo e deve sim vencer essa partida. Aqui o próximo jogo, Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras não vem bem no Campeonato Brasileiro, pelo investimento que o Palmeiras fez. Todo mundo esperava mais do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, até mesmo na Libertadores e Copa do Brasil. Acabou sendo eliminado da Libertadores, Copa do Brasil, restando somente o Campeonato Brasileiro. Já o São Paulo vive um momento delicado, zona de rebaixamento, empatou a última com o Avaí. Eu creio que esse jogo que vai ser um jogo aberto para as duas equipes, mas eu acho que eu não apostaria em ninguém, talvez Hernanes do São Paulo, que está em grande fase. Aqui o outro jogo do domingo que eu também não vejo favorito, Bahia contra Botafogo, as duas equipes fazendo uma campanha ali de meio de tabela. Outro jogo que eu não vejo muito favorito aqui é a Ponte Preta diante do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro perdeu a última para o Fluminense, a Ponte Preta venceu o Botafogo jogando em casa. Mas aqui as duas equipes praticamente próximas uma da outra na tabela. E deve ser um jogo aberto, mas a Ponte Preta leva um pouco de vantagem por jogar em casa. Mas o Atlético tem a fama de no Campeonato Brasileiro esse ano ser um bom visitante, costuma vencer bastante jogos fora de casa o Atlético. Mas eu levo um pouco de vantagem aqui para Ponte Preta nessa rodada. Aqui o jogo das 7 da noite, Cruzeiro e Santos. Eu não vejo favorito nesse jogo. O Santos vem bem no Campeonato Brasileiro, entre aspas, né? Tá trazendo muitos empates. O Cruzeiro venceu a última contra o Sport e vai ter a Copa do Brasil hoje também. E esse jogo da Copa do Brasil talvez possa motivar a equipe no jogo contra o Santos. Mas mesmo assim eu não vejo favorito nessa rodada aqui. Próximo jogo aqui do domingo às 19 horas é o clássico catarinense, Avaí contra a Chapecoense. As duas equipes não vêm bem no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que vai sair um goleiro mito desse jogo. Aqui um outro jogo que eu não vejo muito favorito também é Coritiba contra o Vitória. O Vitória venceu o Corinthians na última partida, tá motivado. Já o Coritiba empatou contra o Santos dentro de casa também. Deve ser um jogo aí aberto para as duas equipes, mas talvez o Neilton do Vitória eu apostaria. Essa partida aqui entre Grêmio e Sport não será válida para essa rodada do Cartola. A partida foi adiada para o dia 2 do mês que vem e não vai valer pontos para essa rodada do Cartola, então não escale ninguém, nem do Grêmio e nem do Sport. Mesmo assim eu acho que eles não estarão nos prováveis, então é muito fácil de você não escalar eles. Mas sem mais enrolações, vamos agora para a escalação do nosso time da rodada. Na última rodada, nosso esquema foi o 4-3-3. Nessa rodada, a gente já vai voltar para o 3-4-3, porque não tem muito assim opção de lateral bom. Eu só vejo duas opções de lateral, mas a opção de meia tem bastante meia bom para essa rodada. Então a gente vai com 4 meias novamente. E só lembrando, gang, que nos comentários desse vídeo vai ter mais boas opções. Vai ter um time valorização que eu consegui montar por 115.24 cartoletas. E vai ter um time bons e baratos que eu consegui montar com 106.36 cartoletas, galera. Então se você não tem bastante dinheiro, pode assistir esse vídeo aí e depois ir lá ver os times bons e baratos, ver o time valorização
e ver as outras opções boas caso você ainda continue com dúvida depois desse vídeo. Então vamos agora escalar o nosso time, começando aqui pelo goleiro, que é onde se deve começar. O nosso goleiro escolhido para essa rodada vai vindo Avaí, é o goleiro Douglas. Sim, o Douglas é um bom goleiro. Apesar do Avaí estar fazendo uma péssima campanha no Campeonato Brasileiro, ele vem se destacando, tem uma média de 9,59, tem 7 jogos sem sofrer gols, 34 defesas difíceis e uma defesa de pênalti. A Chapecoense não costuma fazer muitos gols, por isso eu tô confiante no SG do Avaí e em algumas defesas difíceis do Douglas para essa rodada. Agora vamos lá escalar os nossos zagueiros, os nossos poderosos zagueiros para a rodada 22. Nosso primeiro zagueiro vai vir da Ponte Preta, é o Marlon. Sim, o Marlon na última rodada sem SG fez 7,20, a gente tinha ele no nosso time. Ele tem 30 roubadas de bola, já saiu de campo 8 jogos sem sofrer gols. Eu creio que a Ponte Preta pode sim talvez vencer essa partida e quem sabe sair com SG, já que a equipe do Atlético não está passando por um momento difícil, apesar de ir bem fora de casa. Nosso segundo zagueiro escolhido para essa rodada vai vir do Flamengo, é o Hever. Eu vejo o Flamengo como favorito para essa rodada e depois da chegada do Rueda, o Flamengo vem aí numa crescente legalzinha. Ganhou moral, o Hever tem 2 gols, 19 roubadas de bola e já saiu de campo 5 jogos sem sofrer gols. Eu creio que o Flamengo pode sim manter o SG nessa rodada. O Hever pode roubar algumas bolas, ser participativo no jogo, então quem sabe até fazer um golzinho o Hever. O nosso último zagueiro escolhido para essa rodada vai vir do Corinthians, é o Pedro Henrique. A gente ia de Balbuena, porém o Balbuena está suspenso. O Pedro Henrique tem 1 gol no Campeonato Brasileiro, tem 13 roubadas de bola e já saiu 7 jogos sem sofrer gols. O Corinthians é líder, favorito para essa rodada, tranquilo diante do Atlético Goianiense. Eu creio sim no SG do Corinthians e algumas roubadas de bola do Pedro Henrique, e ele pode sim fazer uma pontuação boa e ajudar a nossa mitada aí, galera. Agora com nossa zaga completa, vamos escalar o nosso todo poderoso meio de campo. O nosso primeiro meio escolhido para essa rodada vai vir do Flamengo, é o Diego. O Diego é aquele cara que não necessariamente precisa de gol para mitar. Ele sempre tá ali sofrendo faltas, roubando bolas e já tem 4 gols no Campeonato Brasileiro, tem 2 assistências e 23 roubadas de bola. Nosso segundo meio escolhido vai vir do Cruzeiro, é o Thiago Neves. Cruzeiro e Santos eu não vejo favorito, mas o Thiago Neves vem numa crescente muito boa aqui no Cartola, dificilmente negativa, tem 6 gols no campeonato, 2 assistências, 18 roubadas de bola, tem uma média de 5,97 pontos e na última fez 8,10. O nosso terceiro meia vai vir do São Paulo, é o Hernanes. O Hernanes em 5 jogos tem 5 gols, 1 assistência, 4 roubadas de bola. O Hernanes está metendo gol em praticamente todo o jogo. Mas eu vou escalar ele pelo simples fato dele ser o cara que bate falta, pelo simples fato de ser o cara que bate escanteio, por simples fato de ser o cara responsável por tirar o São Paulo dessa situação. Não exatamente responsável porque ele não pode fazer tudo sozinho, mas é um dos principais caras para tirar o São Paulo dessa situação. É um cara experiente, é bastante rodado. Eu creio que ele possa ir bem diante do Palmeiras mesmo jogando fora de casa. Vai ser um jogo bem aberto, qualquer equipe pode vencer, mas eu creio que o Hernando pode sim fazer um golzinho, ou então dar uma assistência, ou então quem sabe até mesmo fazer um golzinho de falta, ou então um gol de pênalti, já que ele é o dono da bola parada no São Paulo. O nosso quarto e último meia vai vir do Corinthians, é o Rodriguinho. Não tem como não apostar no Rodriguinho. O Rodriguinho tem 3 gols, 3 assistências, mesmo indo mal na última aí fez 3,80 pontos. É um cara que você pode confiar pro seu Cartola nessa rodada sim. No primeiro turno foi ele que fez o gol contra o Atlético Goianiense. Não estou dizendo que isso vai se repetir, mas pode sim se repetir. Ele pode ser um cara participativo ali. Sem o Jadson, as jogadas de gol passam todas praticamente por ele ali. Está sempre participando do jogo, costuma roubar algumas bolas, sofrer algumas faltas. Se roubar a bola, sofrer falta e fazer um golzinho ou então dar uma assistência, ele vai fazer uma pontuação muito boa com certeza. Agora vamos lá para o nosso ataque, todo poderoso para essa rodada. A gente espera muito dos nossos atacantes que broquem, que imitem e que faça a alegria dos cartoleiros que os escalarem. Nosso primeiro atacante vai vir do Corinthians, é o Jô. Sim, o Jô tem 11 gols no campeonato, 2 assistências, 24 finalizações, 38 faltas cometidas. Sim, o Jô comete muita falta. Tem gente que fala que o Jô não é bom pra Cartola, pois ele só mita se fizer gol. Mas o Jô é aquele cara de área, pega rebote, tem bom cabeceio e vive grande fase. Muita gente vai escalar o Jô sim, ele tá sendo um dos mais escalados. Então se você não escala,
e ele faz o gol, você vai ficar muito para trás aí dos cartoleiros em suas ligas. Então o Jô é uma boa sim para essa rodada, assim como o Romero, que também é uma boa para essa rodada, mas eu vou de Jô porque Jô é artilheiro, tem cheiro de gol e tem tudo para brocar nessa rodada. O nosso segundo atacante vai ser uma aposta sim, vai vindo vitória, é o Neilton. O Neilton tem 4 gols, 4 assistências, 14 finalizações, é o cara que bate pênalti no Vitória, costuma também bater algumas faltas. O Neilton jogando fora de casa costuma brocar, já brocou contra o Flamengo, se eu não me engano, ainda de pênalti. E eu creio que o Vitória vai ter chance de gol sim diante do Coritiba. E eu creio que ele pode ser participativo e meter um golzinho ou então dar uma assistência. O nosso último atacante escolhido para essa rodada vai vir do Flamengo, é o Felipe Viseu. Sim, o Felipe Viseu tá baratinho, cabe muito bem no seu orçamento, tem um gol, não tem nenhuma assistência, ainda tem 7 finalizações. Na última rodada ele não jogou, a gente tinha ele no nosso time, mas tiramos porque ele virou dúvida, né, pro jogo, e o Flamengo querendo poupar aí também para a Copa do Brasil. Então acho que nessa rodada o Felipe Viseu pode sim brocar aí. Eu acho que ele pode sim brocar nessa rodada aí, é um cara novo, tem cheiro de gol. Então vamos aqui de Felipe Viseu. Para fechar aqui o nosso time, vamos escalar o nosso técnico aqui, o nosso poderoso técnico. A gente vai de Fábio Carille, sim. O Corinthians muito favorito para essa rodada. Pode sim manter o SG e vencer fácil o Atlético Goianiense. Esperamos que isso aconteça e não se repita o jogo contra o Vitória. Então aqui vamos confirmar na verdade a nossa escalação. Nosso time ficou com Douglas, Hever, Marlon, Pedro Henrique, Thiago Neves, Hernanes, Rodriguinho, Diego Ribas, Jô, Felipe Viseu, Neilton e essa molecada toda comandada pelo técnico Fábio Carille. Nosso time custa 146.11 cartoletas, é um time bem barato, ainda sobrou 53.11 cartoletas. E só lembrando que se você não tiver essa cartoleta toda aí, rapaz, tem time bons e baratos que eu consegui montar por apenas 106.36 cartoletas. Tem time valorização que eu consegui montar por 115.24 cartoletas. E tem mais boas opções para essa rodada, incluindo laterais para essa rodada, que vai estar aí também nos comentários. Tem muita galera legal, tem muita opção legal para você poder escalar seu time nessa rodada. Mas no mais é isso, gangue, vocês são foda. Não esquece de deixar o like, nem de compartilhar esse vídeo com seus amigos, nem de inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Bem, gangue, por hoje é só, tamo junto, até o próximo vídeo, boa mitada, é nóis, falou, tchau, fui.